E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje nós começamos mais um tópico, certo? Tópico importante da matéria aqui é a parte de propriedades coligativas, né? Então, quero passar alguns conceitos iniciais primeiro para vocês, para que a gente possa depois começar de fato a matéria de propriedades coligativas, né? Mas antes a gente precisa de relembrar alguns conceitos. Então, é isso que eu quero fazer nessa aula de hoje, certo? Vou colocar aqui para vocês os slides, compartilhar, para que vocês possam entender melhor, né? Então tá aí, propriedades coligativas, certo? Você já pensou por que a água do radiador dos automóveis não se congela em países nórdicos? Então, em países nórdicos, várias vezes nós temos o quê? Temperaturas abaixo de 0 graus, né? E por que a água do radiador dos carros lá, ela não congela, né? Segunda pergunta, por que os alimentos são cozidos mais rápidos quando você adiciona sal à água de cozimento? Então, se você for cozinhar algo com água, né, sem sal, demora um tempo. Se você cozinhar esse mesmo algo com uma água com sal, você vai cozinhá-lo mais rápido. Por quê? A resposta para essas duas perguntas será respondida dentro da parte de propriedades coligativas, ok? Então tá aí. O que são as propriedades coligativas, né? As propriedades coligativas são as propriedades do solvente que se modificam na presença de um soluto não volátil e que dependem apenas do número de partículas do soluto, isto é, não depende da natureza dessas partículas. Então, quando você tem um solvente puro, ele possui algumas propriedades, né? Então, por exemplo, a água ao nível do mar, a temperatura de fusão ou temperatura de congelamento dela é 0 graus Celsius. A temperatura de ebulição dela, 100 graus Celsius, certo? A partir do momento que você adiciona um soluto não volátil a um solvente, né? Então, por exemplo, se você pega açúcar ou pega sal de cozinha e acrescenta a água, algumas propriedades da água vão mudar, certo? Como, por exemplo, a sua temperatura de congelamento ou temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Essas novas propriedades é o que nós chamamos de propriedades coligativas. E as propriedades coligativas dependem exclusivamente da quantidade de soluto que se é acrescentado. Quanto mais soluto não volátil é acrescentado a esse solvente, maior vai ser a influência na propriedade coligativa, certo? Então, esse soluto não depende se ele é um soluto iônico ou se ele é um soluto molecular. A influência dele nessas propriedades do solvente tem a ver com a quantidade dele, que é o quê? Adicionado, certo? Então, é isso que a gente vai ver dentro da parte de propriedades coligativas. Só que é o que eu falei para você aqui no início. Antes da gente entrar em propriedades coligativas, eu preciso que você lembre de alguns conceitos. O primeiro deles, diagrama de fases, né? A gente sabe que nós podemos modificar o estado físico de uma substância alterando a temperatura e ou pressão, né? A gente pode alterar uma coisa ou outra. Toda substância tem o seu diagrama de fases. E todos os diagramas de fases são parecidos com esse que está representado aí para vocês, certo? Esse é o diagrama de fases da água. Por quê? Olha só, eu tenho aqui a temperatura de fusão da água a 1 atm e a temperatura de ebulição da água a 1 atm, certo? Mas como que eu posso saber que realmente ali é a fusão e ali é a ebulição? Em todo o diagrama de fases, essa região aqui do gráfico, à esquerda, representa o momento em que a substância encontra-se no estado sólido. Então, qualquer pressão e temperatura que se encaixe nesse intervalo aqui, nesse trecho do diagrama, a substância encontrará no estado sólido. Qualquer pressão e temperatura que se encaixe no meio aqui, ó, nesta região do diagrama de fases, a gente diz que a substância encontra-se no estado líquido, ok? E qualquer pressão e temperaturas combinadas que se encontrem nesse trecho aqui à direita
do diagrama de fases, certo? A gente diz que a substância encontra-se na sua forma de vapor, ok? Então, nesse pontilhado aqui, ó, nesse pontinho aqui, né? Ah, tá nesse trecho aqui, então a substância vai estar no estado sólido. Nesse ponto aqui, ó, tá a setinha, certo? Ah, tá no meio do diagrama de fase, encontra-se no estado líquido. Nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, tá à direita desse diagrama de fase. Então, a substância encontra-se na sua forma de vapor, certo? Só que é importante você saber, quando a substância sofre fusão, ela está passando do estado sólido para o estado líquido. Então, no momento em que ocorre a fusão, a substância encontra-se em duas fases ao mesmo tempo, certo? Então, olha só, qualquer ponto em cima desta reta aqui, ó, vermelha, certo? Não é a divisão entre o sólido e o líquido? Então, qualquer ponto nesta reta aqui, a substância coexiste em duas fases, ou seja, no estado sólido e no estado líquido ao mesmo tempo. Então, esse pontinho aqui, ó, tá vendo? Nesse pontinho aqui, tá o sólido e o líquido ao mesmo tempo, não é? Então, tá vendo? Em 1 atm, ó, e 0 graus Celsius, é o momento que tem a água no estado sólido e líquido ao mesmo tempo. Ou seja, é o momento que a água está sofrendo a fusão, ok? Quando uma substância entra em ebulição, ela está passando do estado líquido para a sua forma de vapor, não é isso? Então, eles vão coexistir as duas fases ao mesmo tempo. Então, qualquer ponto nesta curva aqui, ó, a substância coexiste nos seus dois estados ao mesmo tempo. Então, olha só esse ponto aqui, ó. 1 atm, 100 graus Celsius, a substância coexiste na sua forma de líquido e vapor, né? Ou seja, está ocorrendo da ebulição. Então, a ebulição da água a 1 atm, que é a pressão atmosférica, é 100 graus Celsius, ok? E qualquer ponto nesta curva aqui, ó, né, a divisão entre o sólido e o vapor, então qualquer ponto nesta curva aqui, a substância coexiste em dois estados ao mesmo tempo, o sólido e o vapor, certo? Do sólido para o vapor, a gente diz que ocorre a sublimação, ok? Então, a partir do diagrama de fases, se a gente tiver uma temperatura e uma pressão qualquer, a gente consegue identificar qual é o estado físico dessa substância, ok? É importante você lembrar que toda substância tem uma temperatura e uma pressão específicas combinadas, no qual ela pode coexistir os três estados ao mesmo tempo. Então, olha só. Esse ponto aqui, ó, ele pega as três curvas, certo? Então, esse ponto aqui, a gente diz que a substância coexiste nos três estados físicos ao mesmo tempo, sólido, líquido e vapor. Então, todo o diagrama de fase vai ter esse ponto que nós chamamos de ponto triplo. Então, o que é o ponto triplo? O ponto triplo é aquela temperatura e pressão específicas no qual a substância coexiste nos três estados físicos ao mesmo tempo. Ok? Olha só, gente. Sempre, né? Aqui na divisão entre o líquido e o vapor, nós teremos esse ponto aqui, ó. Certo? Então é o seguinte. Tá vendo que eu fiz tipo uma separação aqui para a parte de cima e para a parte de baixo? Então, olha só. A partir desse ponto aqui, ó. Tá vendo? A parte de baixo, nesse quadrante aqui, a gente diz que a substância encontra-se na sua forma de gás. Então, a diferença principal entre vapor e gás é que o vapor, você consegue mudar o estado físico dele alterando só a temperatura ou só a pressão. O gás, para mudar de estado físico, você tem que alterar a temperatura e a pressão ao mesmo tempo, certo? Então, desse ponto em diante, desse ponto para a direita, a gente tem a presença do gás, ok? E qualquer ponto aqui, ó, acima, né? Então, esse trecho aqui, ó, nesse quadrante aqui, acima desse ponto aqui, a gente tem um fluido supercrítico, ok? Então, tá aí para você, ó. Acima da temperatura crítica, a substância só existe na forma de gás. Então, aqui, ó, aqui é o eixo da temperatura, certo? Então, qualquer ponto, qualquer temperatura acima da temperatura crítica, a substância, ela existe somente na forma de quê? Na forma de gás. Tudo bem? Agora, acima
da temperatura e pressão crítica. Então, aqui, ó, aqui a gente tem temperatura acima da temperatura crítica e pressão acima da pressão crítica, certo? Então, acima da temperatura e pressão crítica, nós temos a substância como fluido supercrítico. O que é isso? É o desaparecimento da separação entre a fase líquida e a fase de vapor, formando uma fase uniforme, ok? Então, esse ponto aqui do gráfico nós chamamos de ponto crítico. Temperaturas acima do ponto crítico, nós temos o gás. Temperaturas e pressões acima do ponto crítico, a gente tem um fluido supercrítico, que é o desaparecimento da separação entre a fase líquida e a fase de vapor. Então, é importante você lembrar desse diagrama de fases e lembrar que, ao mudarmos pressão ou temperatura, podemos o quê? Alterar, né, o estado físico de uma determinada substância, ok? Então, inicialmente, essa aula de hoje eu queria lembrar para vocês sobre o diagrama de fase, certo? Que é o início dos conceitos da propriedade coligativa, certo? Tudo bem? Na próxima aula eu vou continuar com mais alguns conceitos importantes antes, de fato, de começar a parte de propriedades coligativas, ok? Tá isso, pessoal. Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau.